Agora o assunto é reforma tributária. Esse é o painel, como se preparar e quais as soluções, estratégias para enfrentar os desafios da transição tributária. Já estou convidando para vir para cá os meus amigos José Gilberto Meira Júnior e também o Alexandro Silva, os nossos palestrantes que estarão conosco aqui a partir de agora nesse painel Reforma Tributária. Por favor, pode vir para cá, José Gilberto Meira Júnior e o Alexandro Silva. Vamos aplaudir aqui, gente. Nosso José Gilberto Meira Júnior e o Alexandre Silva conosco aqui. Muito bem. A Capital não é somente contabilidade, uma empresa que se preocupa em parceria também com vocês todos. Então, a gente está vivendo um momento ali de dúvidas, né? Expectativas também com relação à nova reforma tributária. Nova porque no passado distante já teve, né, doutor? Mas, enfim, estamos falando dessa nova agora, né? E sabemos que a gastronomia, através dos restaurantes, dos bares e outros segmentos aí, sabemos que é a mais importante, né, que tem hoje no Brasil, no sentido de que trazer o quê? Mudar a economia do país e também com relação à parte do turismo, né, e à parte da cultura também. E para isso eu convidei o meu amigo, professor, doutor, advogado, José Gilberto, com J, Meira Júnior, que vai trazer para nós de maneira rápida, porque o tempo é muito curto e a matéria é muito complexa e extensa. Mas, desde já falando que nós vamos ter na Brasel, vai vir um convite para vocês, no dia 25, um tempo bem interessante para a gente falar bem, explanar muito sobre essa questão dessa matéria da reforma tributária. Doutor, obrigado pela tua presença. Obrigado, meu querido. Bom dia a todos. Naturalmente, eu espero que seja um bom dia. Porque se vocês acham que Oséias cavou o buraco, o meu papel é jogar cal em cima. Porque todos os dados que ele trouxe, eu até comentei com ele ao fundo, falou, você levantou a escada para que eu, na área tributária, explique o óbvio. Nós temos problema de administração fiscal, e não é de hoje, é de sempre. E foi vendida a ideia de que a reforma tributária iria resolver o custo do Brasil, resolver a sua vida, simplificar. A prova disso é que o IPI, que era para ser extinto, eu costumo dizer que só que não foi extinto. O material que nós temos aqui, gente, ele é amplo, e aqui um pouquinho da minha história, depois ele será entregue para vocês em PDF, e como bem lembrou o nosso querido Alessandro, no dia 25 nós vamos fazer uma palestra completa sobre isso. Então, haverão telas que eu vou passar rapidamente aqui, para trazer para vocês algumas informações, pelo menos chamando a atenção daquilo que é importante. E hoje é o que eu chamo de evento choque na barata, para torná-los atentos, porque pode se cavar o buraco, se colocar a cabeça e se fechar. Ninguém aqui tem vocação para avestruz. O que significa dizer que temos que nos preparar. Então, temos que tirar o lado negativo de tudo isso e nos preparar. E para quem acha que a reforma tributária ainda vai começar, ela já começou. Desde 2023, com a aprovação da emenda constitucional, e já vem acontecendo... Substituição. Muito obrigado. Já vem acontecendo uma série de mudanças, principalmente no que diz respeito à preocupação documental. Neste primeiro instante, eu vi alguém falando aqui sobre sistemas, vocês têm que estar preparados a partir de 1º de janeiro para emitir documentos com 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, sob pena de, em não estando preparado, recolher o tributo, mesmo a partir de 2026. Então, é hora de vocês cobrarem dos fornecedores de sistemas de vocês, se eles estão se preparando. Foi aberto agora o projeto piloto a partir de julho, e em outubro já está sendo entregue em ambiente de homologação. Então, o recado que eu gostaria de dar inicialmente, antes de falar o que eu tenho de dizer, voltem para suas casas, para suas empresas, entrem em contato com o fornecedor de software na área tributária e pergunta como é que está o software preparado para a reforma. Porque a partir de janeiro ele já tem que estar rodando. Nós temos etapas a serem vencidas em 2026, 2027, 2029 e seguintes. Portanto, vocês têm uma tarefa monstruosa pela frente. Não bastasse isso, vocês têm toda a preocupação de se programar para os próximos anos. E eu chamo a atenção de algo que não está anotado aqui no nosso material, do artigo 335 da Lei Complementar 214. Guardem esse número e depois olhem. Ah, mas aqui tem a ver com a responsabilidade da contabilidade. Pois é, gente. Sabe aquela coisa de confundir a figura da entidade com
a da pessoa física, usar o cartão de crédito, o nome da empresa, vocês vão produzir prova contra vocês mesmos. Então fica a dica de uma boa contabilidade. Não estou fazendo necessariamente publicidade para o meu querido Alessandro, mas é uma coisa óbvia. A contabilidade será a base de tudo que vocês possam ter de bom ou de ruim. Vai depender de vocês escolherem o que vocês quiserem, né? Bom, quando eu digo todos esses segmentos aqui estão envolvidos, mas a última citação chama atenção: fluxo de caixa. Por quê? Porque quando nós falamos em alterações, nós temos aí preocupações na área empresarial. O teu negócio vai mudar muito, dependendo de onde você compra. Se você tem uma central de compras, o imposto vai ser devido no destino. Então, nós temos 5.568 possibilidades de variação de carga tributária. E como ele vai ser adicionado, você vai ter que levar em consideração qual é o melhor lugar para comprar e depois transferir sem incidência. Essa preocupação que nós temos aqui no que diz respeito à área empresarial vai naturalmente trazer preocupações com a área comercial. Não é um imposto, o IBS ou a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, sobre lucro. Se você fizer o teu negócio e tiver prejuízo, o problema vai ser absolutamente seu, porque vai ser cobrado o tributo. Ou seja, a precificação é fundamental. Também, questões de nível administrativo, de onde comprar, né, de onde entregar, operações triangulares, quem tem redes vai ter que se preocupar com planejamento estratégico. A questão financeira, por quê? Como eu falei, fluxo de caixa. E o que tem a ver fluxo de caixa? O tributo vai ser adicionado, e a partir de 2027 entra o tal do split payment em funcionamento, o que significa dizer, quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, conhece o tal de income tax. Você paga, e você paga parte do tributo em separado, que vai direto para o Estado. É o que vai acontecer. Ou seja, o dinheiro, hoje, você paga o ICMS, o ISS, ele está embutido no preço, e no mês seguinte, eu recolho. Esse tributo não vai mais entrar na tua empresa. Então, você vai ter que começar a pensar fluxo de caixa, liquidez, uma série de coisinhas que você tem que levar em consideração. A questão tributária vem a galope, porque o planejamento tributário agora vai exigir uma revisão do contexto. E quando eu falo planejamento tributário, preocupações mínimas. Por exemplo, eu sou uma empresa do Simples, nós teremos duas variantes. Empresa do Simples que vai calcular por dentro e que vai calcular por fora. Você tem que analisar o perfil. Tá, o meu maior cliente, o segmento que você justifica, é consumidor final. Logo, não tem interesse no crédito, então vai valer a pena continuar por dentro? Não, mas eu forneço muito para corporações e ela vai ter crédito. A despeito de ter um dispositivo lá na frente que veda créditos, esse dispositivo é absolutamente inconstitucional, sim. Quem acompanhou a reforma tributária sabe que no dia que foi... Você tem certeza que você tem só 30 minutos? Mais 5? Então tá bom. Aí eu passo aqui para vocês. A questão envolvendo a reforma tributária, no dia que saiu do Senado e voltou para a Câmara, foram apresentadas 500 emendas. No mesmo dia foi aprovado. Temos já 21 projetos de lei, alterando a Lei Complementar 214. É por isso que ainda não saiu a alíquota. Então, a gente sair perguntando para o teu contador, qual é a carga tributária? Trabalhe com a hipótese entre 28% e 28,5%. Haverá, sim, aumento de carga tributária. E vocês vão ter que se preocupar muito com uma coisinha chamada crédito. A questão contábil, toda a verificação da contabilidade. O exemplo do Simples, eu tive um cliente esses dias que mudou a situação de tributação e ele não comunicou para o tomador que fazia a retenção. E o que acontece? Ele vinha fazendo a retenção por 2%. Quando a prefeitura do local, que o imposto era devido no município, cobrou a empresa, dizendo, tem 3% que você não recolheu. E agora a empresa recolheu e está cobrando do prestador, da empresa, porque ele não comunicou a alteração do regime. O que significa dizer, a questão deixou de ser tributária e passou civil. É questão de responsabilidade. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você, por meio do seu contador, comunicou à empresa que mudou de regime? Não. Filho, desculpa a expressão, senhoritas e senhoras, batom na cueca. Ou seja, não tem o que fazer. Você vai ter que negociar agora um parcelamento do pagamento. Porque a questão deixou de ser tributária e já recolheu. É civil, é dano civil. A questão de tecnologia de informação, logística, a questão profissional e pessoal. Nós falamos aqui, teve gente falando da área pessoal. Por exemplo, alguns créditos serão fundamentais para vocês. E muito do que vocês pagam aos funcionários, para poderem ser usados como créditos, terão que passar por convenção coletiva.
Então, aí vocês vão ter que sentar com a Brasel, quem quer que seja o representante, para dizer, temos que levar isso para a convenção para que os estabelecimentos possam deduzir isso depois. Olha a importância do planejamento. Aqui tem muito a dizer, gente, e nós temos esse desenho que foi vendido como desenho atual e que, na realidade, teoricamente, virou isso daqui, a CBS federal, a IBS subnacional e o imposto seletivo. E aqui tem o IPI, aquele só que não, que vai continuar, além do imposto seletivo. No final, tem um material aqui sobre imposto seletivo. Repito, esse material será entregue para vocês. Eu não tenho tempo para falar dele. Mas por que eu falo de imposto seletivo? Vocês adquirem produtos açucarados, vocês adquirem bebidas alcoólicas, e elas terão imposto seletivo. E isso vai virar custo para vocês. Olha o planejamento. E se você for daqueles que compra sem nota, amanhã depois a fiscalização vem e pega, você vai ser eleito como responsável pelo imposto seletivo ali na hora. O nível de informatização desse troço é enorme. E quando eu costumo dizer que a tributação do IBS e da CBS, ele basicamente tributa quase tudo, é porque ele traz o conceito aqui de operações onerosas. Então, o negócio jurídico tem material, imaterial, direitos ou serviços, com desenvolvimento de atividade habitual, que é o empreendedor, a título oneroso, nessas modalidades ali, alienação, troca, locação, assim por diante. Mas teremos também algumas atividades não onerosas. Isso é a regulamentação da lei anti-elisão. Então, se você faz negócio de pai para filho, preço, pode esquecer. Você vai ter que fazer valuation, a valoração do valor. Ou seja, preço de mercado, preço real. Por quê? É uma alteração altamente tecnológica. E o IBS e a CBS são tributos comuns. Eles têm um monte de coisas idênticas. E alguém pode perguntar, por que não se regulamentou ainda o IBS? Porque o comitê gestor não foi implementado oficialmente. E a CBS, então, porque temos aí o princípio do cooperativo. Como os tributos têm muita coisa em comum, eles têm que ser regulamentados em parceria, para que haja um equilíbrio mínimo, embora nós tenhamos aí diferenças, né? Outra coisa importante, as alíquotas que eu falei, elas ainda não foram definidas. Existe um passeio de cargas. Toda vez que você apresenta uma desoneração lá, você tem que puxar aqui. Está se falando de desoneração da folha, está previsto na emenda constitucional 132, a regulamentação, como também no imposto de renda. Detalhe, quando falaram que era imposto sobre consumo que ia ser alterado, eu lembro que alteraram o IPVA, alteraram o IPTU. Por exemplo, quando vocês sabem que os vereadores, parece que temos um aqui, né, são aqueles que vão definir, a partir de agora, como é que o prefeito vai anualmente atualizar a base de tributação do IPTU por decreto. Ou seja, antigamente, eu mandava um projeto de lei, no caso o prefeito, a Câmara Municipal discutia e aí aprovava para que o prefeito fizesse. Agora não. A Constituição autorizou que a Câmara faça uma lei e torne definitivo, o prefeito vai apresentar anualmente a alteração. O que significa dizer que você tinha que ter prestado atenção quando elegeu o seu vereador. E você, se faz parte daqueles 30 milhões que não apareceu para votar, ou exerceu o sagrado direito de anular ou deixar em branco o seu voto, parabéns, você fez uma escolha. Agora vai ter que arcar com ela. Infelizmente, tudo que nós fazemos lá na boca da urna, e ano que vem nós estamos em eleição, tem reflexo aqui. Esses dados que o nosso centroavante, Oséias, que se agiu como centroavante, você pode não ter a cabeleira dele, mas o estilo e o jeito é a mesma coisa, né? Me lembra aquele gol de cabeça fantástico que ele fez no Palmeiras, que nunca mais vai conseguir fazer, né? De qualquer forma, gente, nós teremos uma alíquota municipal, uma alíquota estadual e uma alíquota federal. Só a União trabalha com a hipótese de 8,5% a 8,7% de CBS. Teremos uma carga tributária aproximada de 27%, 28%, ainda não está definido. Ainda não foram definidas as alíquotas, em que pese haver um regime específico para o setor que reduza a carga tributária em 40 pontos percentuais, né? Esse é um avanço. Aquele percentual de 3,2, esquece que não vai mais existir. Eu falava aqui para alguns que ainda têm o PERSE, esquece PERSE. O que tiver de benefício de tratamento está na Lei Complementar 214. Resumo da ópera: procurem os seus contadores, procurem os seus advogados para ouvir um pouquinho, porque já está na hora de planejarmos a questão. Nada está definido, muita coisa pode acontecer, temos pelo menos 3 situações distintas, temos uma linha de tempo a ser observado. Repito, este material, meu querido Alessandro, irá repassar para vocês depois. O que é que eu tenho que ter de preocupação esse ano? Eu insisto, procurem os fornecedores de software de vocês, não o PDV,
que é uma solução fantástica, pelo que eu vi aqui, mas é solução fiscal, o problema de RP, basicamente. Vocês têm que olhar isso. No ano de 2027 já começa, por exemplo, a questão da CBS substituindo PIS e COFINS. O cadastro de identificação única, gente. E aqui uma dica que, se vocês me permitirem, é fundamental pelo cidadão que todos nós representamos. Toda a reforma é calcada em 3 cadastros, basicamente. CPF, CNPJ, que vai se tornar alfanumérico, né? E também o CIB, que é o cadastro de bens imóveis. Sabe aquela locação que você faz do imóvel para um amigo teu e que ele não declara o imposto de renda e nem você? Pois então, sabe aquele número que você tem lá no registro de imóveis, que é enorme? Ele vai ser substituído pela CIB. Em 12 meses, a partir da edição da lei, os cartórios já estão se atualizando, a União, os estados. E é bem provável que quem declara imposto de renda sabe que tem um campo lá de bens e direitos onde você põe o número do registro. Vai ser substituído. Um belo dia, você que aluga do teu amigo, paga para ele, mas não declara, e nem ele declara, põe lá num registro qualquer, residência, é fixa? Não, é alugada. Tá, endereço, pronto, peguei você. Por que você não recolheu o imposto de renda nos últimos 5 anos? Ué, mas a reforma não é IBS, é CBS? Meu gente, acorda para cuspir. Ninguém faz a reforma pensando só numa coisa. Tudo isso aqui é base para IPTU, base para imposto de renda. Então, são informações. Eu repito, a reforma é altamente tecnológica. No dia 25 nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Todos esses cadastros, você vai ter contribuinte, pessoa física, como é hoje no ISS. A pessoa física não precisará constituir uma pessoa jurídica, será contribuinte. A apuração, teoricamente, será mensal, mas nós teremos apurações que poderão ser efetivas, ponto a ponto, operação a operação. E outra coisa que se fala, todo mundo preocupado com o tal do split payment. O split payment, gente, ele só vai entrar em vigor, são 4 variantes, a partir de 2027. Aliás, deixa eu contar uma novidade para vocês. O split payment na Europa não funcionou. Daí você se pergunta, tá, como é que vai funcionar no Brasil? Há 2 diferenças fundamentais. Quem já viajou à Europa sabe. O sistema bancário europeu está anos-luz atrás do modelo brasileiro. A gente pode não gostar, mas o modelo brasileiro tem uma eficiência, uma eficácia absurda. Tem um amigo que é espanhol, esteve aqui recentemente, nós copiamos o Pix de vocês aqui. Lá a gente chama de Pico. Ou seja, a Espanha já tem o Pix, chama de Pico. Copiaram. Ou seja, nós temos Pix, temos o pagamento, cartão de débito e crédito, e tudo isso vai ser a base para a utilização do split payment. Mas ele é apenas a 3ª forma. Eu quero chamar a atenção, porque o split payment é isso aqui, ó, gente. Uma empresa A vende para uma empresa B. Quando ela vende para a empresa A, imaginemos um preço de 100, eu adiciono mais 26,5, hipoteticamente, a alíquota, né, de imposto, e mais a CBS, e aí a empresa B paga para a empresa A, que só vai receber R$100, porque os 26,5 vão ser recolhidos para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. Detalhe, e aqui é que eu chamo a atenção. Estão vendo ali a 4ª hipótese, recolhimento pelo adquirente e recolhimento específico? Pois então, hoje é dia 20. Eu compro hoje, de você, pago, mas eu não posso me acreditar, porque o creditamento do imposto só poderá ser feito depois que ele pagar. Ou seja, vai ter um delay entre você comprar e pagar. Por isso, a 4ª hipótese, é bem provável que na regulamentação venha a ser autorizada a retenção. E olha, sendo muito honesto, vocês deveriam adotar. Porque você está desembolsando, desembolsa o valor líquido, paga o tributo e se acredita. Senão, nós teremos uma defasagem. É por isso que eu falei de fluxo de caixa. Além disso, gente, temos regimes diferenciados, que não é o caso de vocês, que envolvem reduções de 60%, mas envolvem aí os fornecedores de vocês, que vocês terão. Temos situações envolvendo transportador autônomo, que não é obrigatoriamente mais contribuinte, logo é custo. Então, você vai ter que se preocupar em adquirir um transportador que tem inscrição. Ou então, pedir para ele, olha, você não é obrigado, mas também não está impedido. Então, eu quero que você se enquadre. Alguns de vocês compram direto em produtor rural. Produtor rural de até R$3.600.000 não será contribuinte, mas ele pode ser. Então, veja, quanto mais você tiver crédito, você provavelmente reduzirá o teu custo tributário. E vou falar uma coisa impensável, mas eu tenho compromisso com a informação. Eu sou professor. Está se discutindo no âmbito do TSE a pejotização, a terceirização. Em sendo confirmado isso, gente, ninguém me tira da cabeça que vamos caminhar para uma terceirização, inclusive no segmento de vocês, para poder gerar crédito. Isso é algo que só o tempo vai dizer.
Por enquanto é uma expectativa. Por isso é importante essa discussão que vocês estão levando. Estou levantando a bola para a discussão, que é muito importante. Sou pena de ter que partir para a terceirização, né? De qualquer forma, gente, regimes específicos, está ali. Bares, restaurantes. Eu coloquei hotelaria porque alguns hotéis têm restaurante dentro. Aquela história de separar, constituir um prestador de serviço e um fornecedor não vai ser mais necessário. Haverá uma tributação específica. Parques de diversão tem também alimentação, em alguns casos, tem restaurantes dentro de parques. E isso vai trazer a alteração. Ele está lá dentro dos regimes específicos a partir do artigo 300. O período será apuração mensal. Temos regras específicas e o principal... Existe um redutor aqui de 40%, né, que está previsto a partir do artigo 274, quando ele fala de base de cálculo, excluindo gorjeta, uma série de valores, e traz aqui no 375 que as alíquotas IBS e ACBS relativas à operação de que trata este capítulo ficam reduzidas em 40%, ou seja, você vai pagar 60%. Gente, se você fizer um cálculo na ponta do lápis, é muito maior que o 3,2% de ICMS. Junte a isso imposto de renda, junte a isso contribuição social sobre o lucro líquido, junte a isso sobre os demais tributos e contribuições que vocês pagam e vocês vão ter o tamanho da conta. Então, se alguém achou que ia haver redução de carga tributária, vou contar 3 coisas muito importantes que vocês devem anotar como sugestão. Primeiro, voltar a acreditar na história da carochinha. Segunda, coelhinho da Páscoa bota ovo da cor que a gente quiser, se a gente for bonzinho. E aquele navio Kursk que afundou o submarino, está lá. Eles só contaram uma história assim, como Elvis não morreu. Ô, gente, qualquer pessoa sabe, e eu posso provar, no dia 25 nós vamos falar isso, que reforma tributária, e eu digo para todo mundo que eu passei por 2 coisas que a maioria de vocês não passou. Eu aprendi datilografia. Quem que fez datilografia? Para que serve? Segundo, o pessoal que levantou a mão, passou por uma reforma tributária, como eu, como profissional? Ué, ninguém levantou a mão? Eu posso garantir a vocês que essa reforma tributária é infinitamente mais complexa do que aquela de 88. E aqueles que viveram esses 2 fatos hão de concordar comigo. Por isso, preparem-se, estejam preparados para poder beber das vantagens que nós teremos. E aqui, gente, alguns setores que não estarão abrangidos, cumprindo com o prazo aqui, eu sei que ele já está me olhando ali, tipo, sai daí, rapaz, né? Setores que não estão abrangidos, repito, meu querido Alexandre vai passar isso para vocês, a hora que vocês procurarem por ele. A base de cálculo, as alíquotas, né, a redução, um exemplozinho de cálculo ali, hipotético. Teremos aqui a apropriação dos créditos que vocês poderão fazer, e é muito importante, porque quanto mais crédito você fizer, menor a base de tributação, logo menor o imposto e a contribuição a ser paga. Tá? Aqui é o conceito de não cumulatividade que eu falei com vocês. Preocupação com o imposto seletivo, como eu falei com vocês. Vocês vão adquirir bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e também produtos fumígenos, tabacarias, né? Vão adquirir, terão o imposto seletivo. E aqui que eu chamo, gente, quando eu falo em alíquotas, que vão ser definidas também, a partir de lei ordinária, eu chamo aqui na questão da responsabilidade. O gás natural, alguns de vocês usam gás encanado, também estará sujeito, porque é produto a partir da natureza. O que eu chamo a atenção aqui é a questão da responsabilidade que vocês terão. Tentando cumprir o prazo que me foi dado, meio que atrabalhado, e convidando-os para o dia 25, que nós iremos falar com mais cuidado e mais tempo, 1h30 que me será dado. Eu agradeço a oportunidade e me coloco eventualmente à disposição. Estou por aqui. Muito obrigado, viu, Luciano? Obrigado ao meu amigo Gilberto. O Luciano está vindo para cá. Grande Gilberto. Fica à vontade, Luciano. Vamos lá. A gente pode, infelizmente, a gente pode ser assaltado, levar celular, pode levar o nosso carro, mas o conhecimento que vocês estão tendo e que vocês procuram, ninguém pode dizer, passa o conhecimento. E o professor sabe disso. Conhecimento é tudo. Então, se a gente possa, vocês estão aqui ouvindo com atenção, e vai ter no dia 25, a gente vai divulgar depois essa data, o horário, o local, que a gente vai passar. Conhecimento é tudo. Claro, eu estou vendo a questão do horário, que a gente vai ter agora o Paulo Lacerda lá em cima, né? Eu queria que continuasse até 2h da tarde, mas porque é muita informação, muito conhecimento, mas no dia 25 vamos estar juntos. Vou ter palmas novamente ao professor Gilberto. Obrigado.